Minha nora me roubou R$ 32 mil em 8 meses e me chamou de velha confusa na frente dos meus netos. Quando ela jurou que nunca tinha tocado na minha conta, abri a pasta com os extratos bancários. O silêncio na mesa foi quebrado apenas pelo som do papel. Meu filho empalideceu. Ela tentou levantar. Eu disse: "Senta, ainda não terminei." Enquanto preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de roubo familiar é mais comum do que você imagina. Meu nome é Marta Oliveira. Tenho 67 anos. Sou contadora aposentada do INSS. E esta é a história de como minha própria nora tentou me fazer acreditar que eu estava perdendo a memória para esconder que roubava de mim todo mês. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Foi em fevereiro de 2025, num domingo de almoço na casa do meu filho Rafael. Eu estava sentada à mesa com meus 2 netos, Lucas e Sofia, quando comentei que precisava trocar o filtro de água, mas estava apertada no mês. Coisa simples. Conversa de avó. Verônica, minha nora, levantou da cadeira com um barulho seco. Como assim apertada, sogra? O Rafael deposita R$ 4 mil todo mês na sua conta. A voz dela ecoou pela sala. As crianças pararam de comer. A senhora está ficando confusa com a idade ou está mentindo na minha cara? Senti o calor subir no rosto. Abri a boca para responder, mas Rafael falou primeiro. Mãe, eu acabei de conferir no celular. O dinheiro foi transferido dia 5. Se a senhora não está vendo é porque esqueceu onde guardou. Ele suspirou como quem está cansado de explicar o óbvio. Ou gastou e não lembra. A Verô tem razão. Talvez seja a hora de procurar um médico. Isso pode ser início de Alzheimer. Lucas, meu neto de 10 anos, me olhou com aquela pena que dói mais que raiva. Sofia desviou os olhos para o prato. Verônica cruzou os braços e deu um meio sorriso. Naquele momento, sentada naquela sala, com meu filho duvidando de mim e minha nora me chamando de louca, eu entendi uma coisa. Alguém estava mentindo. E não era eu. Porque eu passei 35 anos da minha vida conferindo livros contábeis de empresas no INSS. Eu nunca na vida seria confusa com dinheiro. E se aquele dinheiro estava sumindo, alguém sabia muito bem para onde ele estava indo. Deixa eu te contar quem eu era antes desse domingo virar minha vida do avesso. Conheci Antônio Oliveira quando eu tinha 22 anos, em 1980. Numa festa de formatura da Faculdade de Ciências Contábeis. Ele era engenheiro civil, 7 anos mais velho, sério, trabalhador. Casamos 6 meses depois. Rafael nasceu em 82. Montamos nossa vida tijolo por tijolo. Enquanto Antônio construía prédios pela cidade, eu construía minha carreira no INSS. Entrei como auxiliar administrativa em 85. E me aposentei como contadora-chefe em 2018, depois de 33 anos de serviço público. Auditava empresas, conferia folhas de pagamento, identificava fraudes. Meu trabalho era encontrar mentiras escondidas em números. E eu era boa nisso. Nossa vida era simples, mas digna. Jantares em casa, viagens modestas nas férias, sacrifícios para dar estudo para o Rafael. Ele se formou engenheiro como o pai, motivo de orgulho imenso para nós dois. Quando conseguiu emprego numa petroleira offshore, Antônio chorou de alegria. Rafael conheceu Verônica em 2019, numa festa corporativa. Ela era designer de interiores, sempre arrumada, unhas feitas, cabelo impecável. Nos primeiros meses foi doce comigo. Elogiava minha comida, pedia receitas, trazia as crianças para visitar. Eu achava que tinha ganhado uma filha. Casaram em maio de 2019. Festa bonita, discurso emocionado do Rafael sobre família. Verônica me abraçou e disse:
Sogra, agora a senhora tem uma filha também. Eu acreditei. A vida seguia seu ritmo até abril de 2022. Antônio teve um infarto fulminante enquanto dirigia. Bateu o carro num poste. Morreu antes da ambulância chegar. 63 anos, vida inteira trabalhando. E foi embora num segundo. O mundo desabou. 39 anos de casamento viraram passado numa manhã de outono. A casa grande do Batel, onde criamos Rafael, ficou pesada demais para mim sozinha. Vendi por R$450 mil em agosto daquele ano. Comprei um apartamento menor, mais prático, por R$280 mil. Guardei R$170 mil na poupança. Era a herança do Rafael, o futuro dos netos, minha segurança. Rafael me visitava quando voltava da plataforma, 15 dias de folga entre turnos. Verônica vinha menos, sempre com desculpa de trabalho. Mas mandava mensagens carinhosas, fotos das crianças. Eu achava que era o jeito dela demonstrar afeto. Em setembro de 2024, comecei a sentir dores fortes no joelho direito. Artrose, disse o médico. Subir e descer do ônibus para ir ao banco ficou difícil. Comentei com Verônica numa tarde que ela passou em casa. Sogra, deixe eu ser procuradora da sua conta. Ela falou com entusiasmo. Assim eu posso pagar suas contas, fazer suas compras, resolver tudo online. A senhora não precisa mais sair de casa para essas coisas. Parecia preocupação genuína. Rafael achou ótimo. Mãe, assim fica mais fácil. A Verô trabalha de casa, tem tempo. E eu fico tranquilo sabendo que tem alguém cuidando da senhora. No dia 12 de setembro, fomos ao cartório. Assinei a procuração. Verônica segurou minha mão e disse: Pode confiar em mim, sogra. A partir de outubro, Rafael começou a depositar R$4 mil mensais na minha conta. Mãe, é para ajudar com remédios, consultas, o que a senhora precisar. A senhora criou a vida inteira. Agora é nossa vez de cuidar. Eu agradeci emocionada. Meu filho estava honrando tudo que ensinei sobre família. Mas o dinheiro nunca chegava até mim. Outubro passou. Quando perguntei sobre o depósito, Verônica disse: Sogra, às vezes demora para compensar. Amanhã aparece. Novembro. Mesma história. A senhora já conferiu direitinho? Pode ter usado para pagar a farmácia. E esqueceu. Dezembro veio. Eu precisava de um remédio mais caro. Liguei para o Rafael. Ele confirmou. Mãe, depositei dia 5, como sempre. R$4 mil. Tá lá na sua conta. Mas quando eu pedia para Verônica conferir, ela dizia: Sogra, o sistema do banco está fora do ar. Mais tarde eu vejo. Janeiro de 2025. Fevereiro. O padrão continuava. Rafael depositava. Eu nunca via o dinheiro. Verônica sempre tinha uma explicação. E eu, que passei a vida inteira identificando fraudes, comecei a me sentir confusa de verdade. Será que eu estava ficando velha mesmo? Será que minha memória estava falhando? Até aquele domingo de fevereiro. Até o almoço. Até meu filho dizer que eu precisava de médico para Alzheimer. Foi aí que a contadora dentro de mim acordou. Voltei para casa naquele domingo com as pernas bambas. Entrei no apartamento vazio e me sentei no sofá sem tirar o casaco. As palavras do Rafael ecoavam. Pode ser início de Alzheimer. As palavras da Verônica. Ficando confusa com a idade. Na frente dos meus netos. Na frente das crianças que eu embalei no colo quando bebês. Chorei. Chorei com raiva, com vergonha, com uma dor que não era só emocional. Meu peito doía de verdade. Será que era isso mesmo? Será que eu estava perdendo a cabeça e não percebia? Passei a noite acordada olhando para o teto. Lembrava de cada conversa com Verônica. O dinheiro ainda não compensou, sogra. A senhora deve ter usado e esqueceu. O sistema está fora do ar. Sempre uma desculpa. Sempre me fazendo duvidar de mim mesma. Mas uma voz teimosa dentro de mim insistia.
Você passou 35 anos encontrando mentiras em números. Você nunca foi confusa. Por que seria agora? Na segunda-feira de manhã, vesti minha roupa mais séria, a mesma que usava nas auditorias importantes. Calcei o sapato baixo confortável. Peguei a bolsa, a carteira, o RG e fui até a agência do banco. Bom dia, dona Marta. Seu Milton, o gerente, me cumprimentou com aquele sorriso de sempre. Ele estava lá desde que abri minha conta, há mais de 20 anos. Como a senhora está? Milton, eu preciso de um favor. Sentei na frente da mesa dele. Quero o extrato completo dos últimos 6 meses. Detalhado. Cada entrada, cada saída, cada transferência. Ele franziu a testa. Aconteceu algo? Só preciso conferir umas coisas. Mantive a voz firme, profissional. A voz da contadora que eu sempre fui. 10 minutos depois, ele entregou um calhamaço de folhas. Está tudo aqui, dona Marta. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. Saí do banco com um envelope embaixo do braço. Atravessei a rua e sentei num banco da praça, debaixo de uma paineira. Abri o envelope, respirei fundo e comecei a ler. Outubro de 2024, dia 5. Entrada de R$ 4.000, transferência do Rafael. Dia 6. Saída de R$ 4.000, Pix para Verônica Martins Silva. Meu coração disparou. Novembro, dia 5. Entrada de 4.000. Dia 5, 3 horas depois. Saída de 4.000 para Verônica. Dezembro, janeiro, fevereiro. O padrão era matemático, preciso, impiedoso. O dinheiro entrava religiosamente no dia 5 e saía no mesmo dia ou no seguinte, sempre para a mesma conta. Verônica Martins Silva. Eu não estava confusa. Eu não estava louca. Eu estava sendo roubada. 5 meses de extratos na minha mão. R$ 20.000 desviados até aquele momento. Cada centavo que meu filho depositava para cuidar de mim estava indo direto para o bolso da minha nora. E ela tinha me olhado nos olhos, na frente das crianças, e me chamado de velha confusa. Dobrei os papéis com as mãos tremendo, não de medo, de raiva. Uma raiva gelada, calculada, que eu não sentia há anos. A mesma raiva que eu sentia quando encontrava empresário fraudando folha de pagamento, roubando direitos de trabalhador. Levantei do banco, atravessei o corredor do prédio, toquei a campainha da porta ao lado da minha. Dalva Rezende abriu com um sorriso que morreu ao ver minha cara. Marta, o que aconteceu? Você ainda tem sua carteira da OAB ativa? Ela piscou. Tenho. Por quê? Entrei sem ser convidada. Coloquei os extratos na mesa da sala dela. Porque eu preciso de uma advogada. E preciso processar minha nora. Dalva leu em silêncio. Tirou os óculos. Olhou para mim. Marta, isso aqui é apropriação indébita. Crime. Ela tinha procuração? Tem, desde setembro. E seu filho sabe? Meu filho acha que eu tenho Alzheimer. A voz saiu mais amarga do que eu queria. Dalva se levantou, foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água. Sentou do meu lado. Escuta, você precisa de mais provas antes de confrontar. Precisa de mais meses de extrato. Precisa documentar as mentiras dela. Precisa de perícia financeira. Se você chegar acusando agora, ela vai dizer que você autorizou, que você esqueceu, que você está confusa. Então o que eu faço? Você continua agindo como se nada soubesse. Dalva segurou minha mão. Você anota cada conversa, cada mentira, cada data. E quando tivermos provas irrefutáveis, a gente destrói ela no processo. Do jeito certo. Do jeito que ela não vai poder fugir. Respirei fundo. A contadora dentro de mim entendia a estratégia. Documentar, compilar, construir o caso perfeito. Tem mais uma coisa. Dalva pegou o celular. Conheço um contador perito, o Evandro. Ele faz laudos para processos. Vou ligar para ele, ver se aceita analisar isso pro Bono.
Por que Marta, com o laudo técnico dele, essa nora sua não vai ter para onde correr? Voltei para o meu apartamento naquela tarde com uma missão. Não era mais a sogra humilhada. Não era mais a velha confusa. Eu era a contadora aposentada do INSS, que passou a vida desmascarando fraudes. E agora, eu ia desmascarar a maior fraude da minha vida pessoal. Peguei um caderno novo. Escrevi na primeira página: Caso Verônica Martins. Apropriação indébita. E comecei a anotar tudo. Cada data, cada conversa, cada desculpa que ela tinha dado. Mas ainda faltava o mais difícil: continuar fingindo que eu não sabia de nada. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até que enterrar Antônio, porque, pelo menos na viuvez, eu tinha a memória do amor verdadeiro. Agora eu tinha que acordar todo dia, sabendo que estava sendo roubada, e fingir que não sabia. Verônica ligava quase todo dia. Oi, sogra! Como está se sentindo? Precisa de alguma coisa do mercado? A voz doce, preocupada. Cada palavra era uma facada. Estou bem, filha. Obrigada por perguntar. Eu respondia com a voz mais natural que conseguia, enquanto anotava no caderno. Dia 21 de fevereiro. Verônica ligou às 10 da manhã. Perguntou se eu precisava de algo. Rafael ligava da plataforma. Mãe, depositei hoje. R$ 4.000. Tá tudo certo aí? Está sim, filho. Obrigada. Mentir pro meu filho me corroía por dentro. Mas Dalva tinha razão. Se eu confrontasse agora, sem provas suficientes, Verônica iria virar o jogo contra mim. Março chegou. Dia 5. O dinheiro entrou. Pedi o extrato no dia 7. Saída de R$ 4.000 no dia 6. Pix pra Verônica. R$ 24.000 roubados até agora. Anotei tudo no caderno. Imprimi o extrato. Guardei na pasta que estava crescendo dentro da gaveta. Mas o pior não eram os números. Era olhar pro espelho e ver uma mulher de 67 anos que tinha deixado isso acontecer. Que tinha assinado aquela procuração. Que tinha confiado. Uma noite, sentada sozinha na sala escura, me peguei pensando: será que eu realmente mereço esse dinheiro? Será que estou sendo egoísta querendo guardar essa herança? Será que a Verônica não precisa mais do que eu? Peguei o celular. Fui no Instagram dela. O feed era uma vitrine de luxo. Foto no spa, legenda: merecemos nos cuidar. Foto de sapato novo, legenda: investindo em mim. Foto de jantar em restaurante caro. A vida é curta. Aproveite. Tudo pago com o dinheiro que meu filho mandava para mim. A raiva voltou. Não, eu não estava sendo egoísta. Eu estava sendo roubada. E ela estava rindo da minha cara enquanto postava nas redes sociais. Salvei cada post. Anotei as datas. Evandro tinha pedido isso. Dona Marta, qualquer coisa que mostre o estilo de vida dela é prova. Porque ela vai alegar que o dinheiro foi usado para a minha senhora. A gente precisa provar que foi usado para ela. Abril. Mais 4.000 roubados. 28.000 no total. Dalva vinha tomar café comigo toda semana. Como você está aguentando? Ela perguntava com aquela preocupação de quem é amiga de verdade. Tem dias que eu quero ligar pro Rafael e contar tudo. Confessei numa tarde. Tem dias que eu só quero gritar. Mais um mês, Marta. Mais um mês de prova. E a gente tem um caso irrefutável. Evandro está montando o laudo pericial. É questão de tempo. Mas o tempo pesava. Cada dia fingindo que estava tudo bem. Cada ligação da Verônica com aquela voz falsa. Cada depósito do Rafael sendo desviado. Uma tarde, Lucas e Sofia vieram me visitar com o pai. As crianças me abraçaram, me mostraram os desenhos da escola. Rafael ficou só meia hora. Estava cansado. Mãe, a senhora melhorou da confusão? Ele perguntou antes de sair. Engoli o choro. Melhorei, filho. Pode ficar tranquilo. Quando a porta fechou, desabei no sofá.
Chorei tudo que tinha segurado na frente deles. Chorei pela humilhação, pela traição, por ter que mentir pro meu próprio filho para proteger ele da verdade. Mas, chorando ali sozinha, me lembrei de uma coisa que Antônio sempre dizia. Marta, você é a mulher mais forte que eu conheço. Quando você decide uma coisa, nada te para. Sequei as lágrimas. Levantei. Fui até a gaveta e peguei a pasta. Folheei os extratos, as anotações, os prints. Não era fraqueza guardar provas. Era estratégia. E eu estava quase pronta para o confronto. Naquela noite não consegui dormir de novo. Mas dessa vez não era angústia. Era memória. Fiquei deitada na cama lembrando de tudo que eu tinha sido, tudo que eu tinha construído. Lembrei da menina de 20 anos que entrou na faculdade de contábeis quando a maioria das mulheres nem pensava em carreira. Minha mãe tinha dito: Filha, estuda. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ela estava errada. Não podem tirar o conhecimento. Mas tentaram tirar minha dignidade. Levantei da cama, fui até o armário e peguei uma caixa velha do alto. Dentro, meus certificados de trabalho. 33 anos de INSS. Elogios por auditorias complexas. Premiação por identificar fraude milionária em 2010. Eu tinha salvado milhões do dinheiro público, encontrando irregularidades que outros não viram. E agora não conseguiria identificar uma fraude na minha própria conta? Sentei no chão da sala com a caixa no colo. Peguei meu último certificado de 2018, minha aposentadoria. Marta Oliveira, 33 anos de serviços prestados com excelência, dedicação e integridade. Integridade. Essa palavra me definiu a vida inteira. Lembrei do dia que auditorei uma empresa grande, 2012. O dono tentou me oferecer 20 mil reais para não enxergar certas irregularidades na folha de pagamento. Olhei na cara dele e disse: O senhor está tentando subornar uma servidora pública. Isso vai para o relatório e para o Ministério Público. 20 mil reais. Na época era muito dinheiro. Eu e Antônio estávamos pagando a faculdade do Rafael. Mas nem passou pela minha cabeça aceitar. Porque não era sobre dinheiro. Era sobre quem eu era. E quem eu era? Eu era a mulher que nunca aceitou ser comprada, que nunca baixou a cabeça para a injustiça, que ensinou o filho que caráter vale mais que qualquer fortuna. Rafael tinha aprendido isso. Trabalhava duro, era honesto, cuidava da família. Mas casou com uma mulher que eu não tinha ensinado. E agora ele estava no meio, sem saber que estava sendo usado como ponte entre a ladra e a vítima. Se inscreve no canal e deixa seu like se você está gostando dessa história, porque ela está longe de terminar. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido na família? Já se sentiu traído por alguém que devia te proteger? Voltei para a cama com uma clareza que não tinha há meses. Não era sobre recuperar 28 mil reais. Era sobre recuperar minha dignidade. Era sobre mostrar para o meu filho que a mãe dele nunca foi confusa. Era sobre ensinar para as minhas netas que mulher, não importa a idade, não aceita ser diminuída. Na manhã seguinte, liguei para Dalva. Estou pronta. Vamos fazer isso. Evandro terminou o laudo. A voz dela tinha um sorriso. Marta, está perfeito. Ele documentou cada transação, comparou com os posts dela nas redes sociais, cruzou datas. É irrefutável. Então, o que falta? Mais um mês de extrato. Maio. Quando fechar 8 meses de desvio, a gente tem um padrão criminal indefensável. Aí você marca um encontro com eles e a gente arma o confronto. Maio. Mais um mês fingindo. Mais 4 mil reais desviados. 32 mil no total. Mas seria o último. E se ela negar mesmo com as provas? Perguntei. Ela vai negar, Marta. Gente que rouba sempre nega. Mas a gente não vai depender da confissão dela. A gente vai ter documento, perícia, testemunha.
E a gente vai ter você. Uma contadora aposentada do INSS com reputação impecável contra uma designer endividada que roubou da sogra. Desliguei o telefone e olhei para o calendário. Abril. Faltava tão pouco. Peguei o caderno e fiz uma lista do que precisava para o confronto. Local. Minha casa. Meu território. Momento. Um jantar. Algo que parecesse reconciliação. Presença. Rafael. Para ele ver com os próprios olhos. Documentos. Pasta completa. Laudo de Evandro. Extratos. Prints. E uma coisa que aprendi em décadas auditando empresas. Sempre tenha um advogado presente. Sempre tenha testemunha. Sempre documente tudo. Liguei pro Rafael. Controlei a voz para soar casual. Filho, estava pensando aqui. Dia 10 de maio é aniversário de casamento de vocês, né? 6 anos? É, mãe. Por quê? Queria fazer um jantar aqui em casa. Pra comemorar. Pra gente conversar também. Tenho pensado muito. Acho que vocês têm razão. Eu ando mesmo confusa. Queria pedir desculpas. Silêncio do outro lado. Depois... Sério, mãe? Que bom que a senhora está reconhecendo isso. Claro, a gente vai. Vou falar com a Verô. Ótimo, filho. Vai ser bom ter vocês aqui. Desliguei e senti aquela sensação de quando fechava uma auditoria. Tudo planejado. Tudo documentado. Tudo pronto para o momento da verdade. Verônica não sabia, mas ela tinha acabado de aceitar o convite para o próprio julgamento. Maio chegou como um mês de preparação para a guerra. Mas guerra silenciosa, invisível, travada em pastas de documentos e planilhas de Excel. Dia 5 de maio, o dinheiro entrou. Dia 6, pedi o extrato. Saída de R$ 4.000. Pix para Verônica Martins Silva. R$ 32.000 no total. 8 meses de roubo sistemático. Liguei para Dalva. Fechou. 8 meses completos. Perfeito. Vou buscar o laudo com Evandro hoje. E Marta, você está pronta mesmo para isso? Porque quando você abrir essa pasta na frente deles, não tem volta. Eu passei a vida inteira sem dar passo atrás quando estava certa. Não vou começar agora. Naquela tarde, Dalva apareceu na minha porta com um envelope pardo. Laudo pericial de Evandro Santos, contador credenciado pelo CRC. Ela colocou na mesa da sala. 42 páginas documentando cada centavo desviado. Abri com as mãos trêmulas. A primeira página tinha um resumo executivo. Análise das movimentações bancárias da conta de Marta Oliveira, entre outubro 2024 e maio 2025, revela padrão sistemático de desvio de recursos. Total de 8 transferências mensais, no valor de R$ 4.000 cada, totalizando R$ 32.000, realizadas pela procuradora Verônica Martins Silva sem autorização ou conhecimento da titular da conta. As datas das transferências coincidem com postagens em redes sociais da procuradora, demonstrando gastos em serviços de luxo e bens de consumo não essenciais. Virei as páginas. Evandro tinha feito um trabalho de investigador. Cada extrato bancário, cada comprovante de Pix. E mais, prints das redes sociais de Verônica com data e hora, comparados com as datas das transferências. Dia 6 de outubro, ela transferiu 4.000. Dia 7 de outubro, postou foto no spa com a legenda: Dia de autocuidado. Dia 5 de novembro, transferiu 4.000. Dia 6 de novembro, foto de sapato novo. Investindo em mim. Assim por 8 meses. A cronologia era devastadora. Ele é bom, sussurrei. Ele é o melhor. Dalva sorriu. E tem mais. Liguei para um oficial de justiça amigo meu, o Marcelo. Expliquei a situação. Ele vai estar de prontidão dia 10 à noite. Se for necessário lavrar algum termo, alguma confissão, ele vai estar a 2 quarteirões daqui. Uma ligação e ele aparece em 5 minutos. Olhei para minha amiga. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Porque eu te conheço há 40 anos, Marta.
Porque eu vi você criando seu filho sozinha, enquanto trabalhava 12 horas por dia. Porque eu vi você cuidando do Antônio quando ele ficou doente. Porque você nunca pediu nada pra ninguém na vida. E agora que alguém te fez mal, eu não vou deixar passar. Abracei ela. Choramos juntas ali na sala. 2 dinossauros de 60 e tantos anos que ainda acreditavam em justiça. Os dias até o jantar passaram devagar. Eu ensaiava mentalmente cada passo. Organizei a pasta com todos os documentos na ordem certa. Coloquei marcadores coloridos nas páginas mais importantes. Separei 3 cópias de tudo. Uma para mim, uma para o Rafael, uma para Verônica. Na sexta-feira, antes do sábado do jantar, fui ao supermercado. Comprei tudo que o Rafael gostava. Picanha, farofa, vinagrete, arroz. A sobremesa preferida dele, pavê de chocolate. Ia ser um jantar de verdade. A última vez que fingiria normalidade. Sábado de manhã, acordei às 6. Arrumei a casa. Coloquei a toalha bordada na mesa. Aquela que uso só em ocasiões especiais. As louças boas que eram da minha mãe. Preparei tudo com calma, com carinho. Porque não era sobre comida. Era sobre mostrar pro meu filho que a mãe dele estava lúcida, organizada, no controle. Às 5 da tarde vesti o vestido azul marinho que usei na formatura do Rafael. Passei batom. Prendi o cabelo. Me olhei no espelho e vi a mulher que fui no INSS. Postura ereta, olhar firme, dignidade inabalável. A pasta estava na cabeceira da mesa, debaixo de uma toalha. Invisível, mas presente. Como a verdade que estava prestes a explodir. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Rafael entrou primeiro, os 2 netos correndo na frente. Vó! Lucas me abraçou. Sofia trouxe um desenho. Fiz pra você, vó. Que lindo, meu amor. Beijei a cabeça dela. Aquele cheiro de shampoo infantil que sempre me emociona. Verônica entrou por último. Salto alto, vestido justo, bolsa de marca. Cabelo impecável, como sempre. Me deu 2 beijos no rosto. Oi, sogra. Que cheiro bom. O que preparou? Picanha. Do jeito que o Rafael gosta. Sorri. Natural. Tranquila. Jantamos. Conversei com as crianças sobre escola. Perguntei do trabalho do Rafael. Verônica falou sobre um projeto novo de decoração. Tudo normal. Tudo perfeito. Depois da sobremesa, mandei as crianças para a sala ver televisão. Vó precisa conversar com o papai e a mamãe sobre coisa de adulto, tá bom? Eles saíram correndo, felizes. Servi café. Sentei na cabeceira da mesa. Rafael à minha direita. Verônica à esquerda. Respirei fundo. Rafael, Verônica, eu pedi para vocês virem aqui hoje porque preciso agradecer uma coisa. Comecei devagar. Verônica, você foi muito gentil em ser procuradora da minha conta. Deve ter dado trabalho cuidar das minhas coisas. Ela sorriu, relaxada. Imagina, sogra. É um prazer ajudar. E, Rafael, obrigada pelos depósitos mensais. Sei que você se esforça para me ajudar. Claro, mãe. A senhora criou a gente a vida inteira. Ele pegou minha mão. Agora é nossa vez. Ah, então eu queria confirmar uma coisa com vocês. Mantive a voz calma. Verônica, você recebeu direitinho todos os depósitos que o Rafael fez na minha conta esses meses? Ela piscou. Como assim recebi, sogra? Ele deposita na sua conta. Eu só ajudo a pagar suas contas. Entendo. Então você nunca transferiu dinheiro da minha conta para a sua? Nunca. A voz dela subiu um tom. Sogra, eu não mexo no seu dinheiro. Só ajudo com os pagamentos quando a senhora pede. Rafael franziu a testa. Mãe, o que está acontecendo? Levantei devagar. Fui até a cabeceira. Peguei a pasta que estava escondida debaixo da toalha. Voltei para a mesa. Coloquei na frente deles. Abri. Outubro de 2024 a maio de 2025. 8 meses. Tirei a primeira folha. Extrato bancário.
Dia 5 de outubro. Entrada de R$ 4.000. Transferência do Rafael. Deslizei o dedo pela linha. Dia 6 de outubro. Saída de R$ 4.000. Pix para Verônica Martins Silva. O silêncio foi absoluto. Novembro. Coloquei o segundo extrato. Dia 5, entrada. Dia 5, 3 horas depois, saída para Verônica Martins Silva. Rafael pegou o papel com a mão tremendo. Leu, releu. Isso deve ser um erro do banco. Verônica gaguejou. Alguém clonaram minha conta. Clonaram sua conta 8 meses seguidos? Tirei o laudo de Evandro. Isso aqui é uma perícia financeira feita por um contador credenciado. 42 páginas documentando cada transferência. Quer que eu leia o resumo? Mãe, espera. Rafael estava pálido. A Verô não faria isso. Faria não, filho. Fez. Coloquei na mesa os prints das redes sociais. Dia 6 de outubro, ela transferiu 4.000. Dia 7, postou foto no spa. Dia 5 de novembro, transferiu 4.000. Dia 6, postou sapato novo. Tem 8 meses disso aqui. Tudo documentado. Tudo com data e hora. Verônica levantou. Eu não vou ficar aqui ouvindo acusação. Senta. Minha voz saiu dura. Voz de auditora. Eu ainda não terminei. Ela sentou. Os olhos dela brilhavam de ódio agora, sem a máscara doce. R$ 32.000, Verônica. Esse é o total que você roubou de mim. E quando eu perguntava sobre o dinheiro, você dizia que eu estava confusa, que eu estava esquecendo, que eu precisava de médico. Olhei para o meu filho. E você acreditou nela, Rafael. Me chamou de confusa. Sugeriu Alzheimer. Na frente dos seus filhos. Mãe, Ele não conseguiu terminar. Deixa eu explicar. Verônica estava chorando agora. Eu tenho dívidas. Cartão de crédito. Eu não contei pro Rafael porque tinha vergonha. Eu ia devolver o dinheiro, eu juro. R$ 42.000 em cartão. Coloquei na mesa o relatório que Dalva tinha conseguido com um despachante. Compras em loja de roupa, restaurante, salão. Nada essencial. Nada de emergência. Você investigou ela? Rafael me olhou incrédulo. Eu sou contadora aposentada do INSS, filho. Passei 33 anos investigando fraude. Você achou que eu não ia investigar quando alguém me roubasse? Verônica soluçava. Eu vou devolver, eu prometo. Por favor, não me denuncia. Tirei da pasta o último documento. Notificação extrajudicial. Você tem 10 dias para devolver os R$ 32.000 mais 20.000 de danos morais. 52.000 no total. Se não devolver, eu entro com ação criminal por apropriação indébita. 52.000? Ela quase gritou. Eu não tenho isso. Então vende o carro. Pede emprestado. Não é problema meu. Empurrei 3 vias da notificação pela mesa. Assina. Rafael estava com a cabeça entre as mãos. Eu não acredito nisso. Verô, você roubou da minha mãe? Eu ia devolver. Ela insistia. Quando? Perguntei. Depois de me internar num asilo dizendo que eu estava louca? Depois de me fazer assinar procuração de tudo que eu tenho? Ou depois do 9º mês de roubo? Toquei na campainha do interfone. Dalva, pode subir. 2 minutos depois, minha vizinha entrava no apartamento. Boa noite. Sou Dalva Rezende, advogada da Dona Marta. Vim presenciar a assinatura do termo de confissão de dívida. Verônica olhou para Rafael com desespero. Ele desviou os olhos. Com a mão tremendo, ela assinou as 3 vias. Dalva recolheu, carimbou, datou. Muito bem. A senhora tem até dia 20 de maio para efetuar o pagamento integral. Caso contrário, protocolaremos ação criminal na segunda-feira seguinte. Verônica saiu sem olhar para trás. Rafael ficou sentado, destruído. Mãe, eu devia ter acreditado na senhora. Devia. Não menti, não alisei.
Mas você escolheu acreditar nela. E isso me machucou mais que o dinheiro roubado. O que eu faço agora? Você vai pra casa, filho. E decide que tipo de homem você quer ser. O tipo que defende ladrão ou o tipo que defende a mãe. Ele saiu com os meninos cabisbaixo. Fechei a porta. Dalva me abraçou. Você foi perfeita. Não me senti perfeita. Me senti cansada. Mas pela primeira vez em 8 meses, me senti livre. Junho chegou com o outono instalado em Curitiba. As árvores perdendo folhas. O frio chegando. Mas dentro do meu apartamento, algo estava nascendo. Verônica cumpriu o acordo. Vendeu o carro, pediu emprestado para os pais, parcelou no cartão. No dia 20 de maio, os 52 mil reais estavam na minha conta. Dalva confirmou o depósito e arquivou o caso. Rafael pediu separação em julho. Ligou para me contar, a voz carregada de culpa e vergonha. Mãe, eu estraguei tudo. Casei com a pessoa errada e ainda duvidei da senhora. Você não estragou tudo, filho. Você aprendeu. Fiz café enquanto conversávamos. Às vezes a gente precisa errar para entender o que é certo. Como a senhora consegue me perdoar? Porque você é meu filho. Porque eu te criei para ser honesto. E você é. Você só foi enganado. Igual eu fui. Ele chorou no telefone. Conversamos por 2 horas. E pela primeira vez em 1 ano, senti que tinha meu filho de volta. As crianças passaram a vir todo fim de semana. Rafael trazia elas no sábado de manhã. Ficávamos juntos o dia inteiro. Lucas ajudava a fazer bolo. Sofia lia historinhas em voz alta. A vida voltou a ter aquele barulho bom de família verdadeira. Com o dinheiro recuperado, contratei um pedreiro para reformar o banheiro que estava precisando. Troquei o piso da cozinha. Pintei as paredes. O apartamento ficou novo. Não era sobre luxo. Era sobre dignidade. Sobre viver no meu espaço com conforto que eu mesma conquistei. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia tirar da cabeça. Quantas outras mulheres da minha idade estavam passando pelo mesmo? Quantas estavam sendo roubadas, manipuladas, chamadas de loucas e não tinham coragem ou conhecimento para se defender? Numa manhã de agosto, tomando café com Dalva, soltei. A gente devia fazer alguma coisa. Tipo o quê? Um grupo. Para ajudar idosos que estão sendo enganados pela família. Orientação jurídica, apoio emocional, sei lá. Dalva colocou a xícara na mesa devagar. Marta Oliveira, você quer criar uma ONG? Quero criar um espaço seguro. Corrigi. Um lugar onde pessoas como eu possam contar o que está acontecendo sem medo de serem chamadas de confusas. 2 semanas depois, inauguramos o projeto Memória Viva. Uma salinha alugada perto da praça. 2 tardes por semana. Eu e Dalva, 2 cadeiras, um café quentinho e uma placa na porta. Aqui sua história é ouvida. Aqui sua memória é respeitada. A primeira pessoa que apareceu foi seu Osvaldo, 73 anos aposentado. O filho estava desviando a pensão dele fazia 6 meses. Ajudamos ele a reunir provas. Entramos com ação. Recuperamos o dinheiro. Depois veio Dona Cleusa. A neta tinha aplicado o golpe do empréstimo consignado no nome dela. 120 mil de dívida que ela não fez. Conseguimos anular. Depois seu Jorge, Dona Aparecida, Dona Irene. Cada história um soco no estômago. Cada caso resolvido uma vitória pequena contra a crueldade. Evandro se juntou a nós, oferecendo perícia gratuita. Marcelo, o oficial de justiça amigo da Dalva, passou a fazer plantão voluntário. O projeto cresceu. Em outubro, uma repórter do jornal local apareceu. Matéria de página inteira. Aposentadas criam projeto para combater abuso financeiro de idosos. A foto era eu, Dalva e 3 clientes que viraram amigos. Rafael recortou a matéria, colocou numa moldura, me deu de presente. Mãe, eu tenho muito orgulho da senhora. Sempre tive. Só demorei para lembrar disso.
Um sábado de novembro, estava arrumando a sala para receber os netos quando a campainha tocou fora de hora. Abri. Era Verônica. Magra, sem maquiagem. Nada da elegância de antes. Dona Marta, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Não respondi. Só esperei. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Não porque o Rafael mandou ou porque a senhora pode me processar de novo, mas porque a senhora não merecia o que eu fiz. Não, eu não merecia. Eu estava afundada em dívida, desesperada, e em vez de pedir ajuda eu roubei. Da pessoa que sempre foi boa comigo. Ela limpou o rosto. E pior, tentei fazer a senhora parecer louca. Isso foi imperdoável. Foi. Concordei. Mas eu já te perdoei. Ela me olhou surpresa. Perdoar não significa esquecer ou fingir que não doeu, Verônica. Significa que eu escolho seguir em frente sem carregar ódio. Mas isso não significa que a gente vai ser amigas. Não significa que eu confio em você. Significa só que eu tô em paz comigo mesma. Ela assentiu, chorando. Obrigada por isso. E eu vi a matéria do jornal, o projeto que a senhora criou. É lindo. É necessário. Corrigi de novo. Porque tem muita gente sendo enganada igual eu fui. E se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Ela foi embora. Não sei se nos veremos de novo. Não importa. Esta história chegou ao fim. Mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras mulheres guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos pessoas que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E aqui vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas. Hoje tenho 68 anos. Acordo todo dia grata. Pelos netos que enchem minha casa de barulho. Pelo filho que voltou. Pela amiga que nunca me abandonou. Pelo projeto que ajuda pessoas todos os dias. E grata por ter tido coragem de não aceitar ser chamada de louca quando eu sabia que estava certa. Porque dignidade não tem preço. E nunca é tarde para reconquistar a sua.